nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor operou no nosso meio, nesse momento de adoração, nesse momento de louvor. Sabemos que o Senhor habita por entre os louvores, sabemos que o Senhor está sempre por entre a sua igreja, como está escrito, onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em Teu nome, lá estarás. E como nós entramos aqui hoje nesse templo, Senhor, lendo nesse letreiro, aqui está aquele que é maior que o templo, aqui está a Tua presença, aqui está o Teu Espírito, Senhor Deus. E nós, diante da Tua face, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua palavra, clamamos a Ti, Senhor. Vem renovar a nossa mente, Pai. Vem renovar o nosso entendimento, vem nos dar uma nova percepção, Senhor, sobre a vida, sobre a nossa relação com a tecnologia, sobre a nossa relação com as redes sociais, sobre, Deus, todo esse meio cultural no qual nós estamos inseridos e o qual muitas vezes vem a moldar, Senhor, os nossos comportamentos, moldar a nossa mente, moldar, Senhor, a nossa forma de agir, Pai. Queremos unicamente ser moldados pela Sua palavra, queremos unicamente ser moldados pelo agir do Seu Espírito. Por isso, no nome de Jesus, vem nos corrigir, vem nos confrontar, vem nos consolar, Senhor. É isso que nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, não sei se vocês sabem, mas normalmente quem prega expositivamente e vai dar uma palestra, vai pregar de outra forma, precisa se justificar. Eu não vou, infelizmente, não vou pregar expositivamente hoje, porque a nossa temática aqui é um pouco mais ampla. Nós vamos discutir sobre um tema geral, mas para iniciarmos aqui a nossa conversa, eu queria pedir que vocês abrissem a palavra de Deus em Jó, no livro de Jó, capítulo 28. No livro de Jó, capítulo 28. É um texto um pouco diferente. Talvez muitos aqui nunca tenham lido esse texto com esse olhar sobre como ele fala sobre esforços humanos, sobre como ele fala sobre empreitadas humanas, sobre o nosso potencial e sobre o nosso limite, enquanto agentes que moldam o mundo, enquanto agentes que usam tecnologia, que usam intelecto, que usam a ciência para moldar o mundo à nossa volta, para fazer comércio, para, enfim, fazer prosperar a civilização humana. E esse é um texto que fala muito sobre isso, é uma poesia que a gente encontra aqui no meio do livro de Jó, que eu queria iniciar a nossa noite lendo ela. Diz o texto, Jó, capítulo 28, a partir do verso 1, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Existem minas de pratas e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço em um local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra, da qual vem o alimento, é revolvida embaixo, como que pelo fogo, e das suas rochas saem safiras, e do seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis atrás da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios, trazem à luz as coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria, ele não se encontra na terra dos viventes. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa
o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do seu vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Essa é a palavra do nosso Deus. Um capítulo um pouco longo, uma poesia um pouco, digamos assim, desconhecida dentro das Escrituras, mas ela fala justamente sobre isso, sobre o potencial da atividade do ser humano enquanto produtor de tecnologia, enquanto produtor de conhecimento. Nós temos um grande potencial dado por Deus, e aqui a palavra vai nos mostrar justamente isso. Vai mostrar como a gente pode atacar rochas, e dessas rochas nós podemos extrair algo precioso, como safiras, como do pó dessas rochas, que a um olho nu ela não tem tanto valor, mas através do entendimento, através da tecnologia, através do esforço humano, nós conseguimos extrair valor dela, conseguimos extrair ouro, conseguimos extrair as gemas mais preciosas. E é muito interessante como essa passagem ela se encontra aqui em um lugar tão privilegiado, digamos assim, dentro do livro de Jó. É um livro que, quando a gente vai ler, a gente acaba focando ali. A gente vai ler aqui o capítulo 1, o capítulo 2, depois pula lá para o capítulo 39, quando a gente tem o desfecho ali do sofrimento de Jó. Mas é um livro muito fascinante. É um livro que, de fato, é de uma leitura um pouco difícil. Dizem até que ele é um dos primeiros livros do Antigo Testamento a ser escrito. Mas dentro do desenvolvimento desse livro, nós vamos ver poesias e discursos e retórica acontecendo para entender o motivo do sofrimento de Jó. E dentro desse sofrimento de Jó, a questão da inculpabilidade, a questão da sabedoria são sempre muito, muito firmes ali, são sempre muito discutidas, porque sempre estão ali falando: será, Jó, que você quer saber mais do que Deus através do seu sofrimento? Será que você quer saber mais do que o Senhor? Quem tem sabedoria? Quem foi o instrutor do Senhor? E a gente vê toda essa dinâmica aqui acontecendo. A gente vê, então, como esse texto ele vai sendo uma preparação de terreno para aquela grande revelação do Senhor. No final do capítulo 39, se eu não me engano, onde Deus vai finalmente responder os questionamentos que Jó e que os seus amigos fazem. E esse texto prepara o terreno na medida que fala sobre, então, onde o ser humano pode atuar, o que está além do entendimento do ser humano, e como Deus ele se enquadra de responder todas essas perguntas. É muito interessante porque quando Deus ele vai aparecer em cena, de fato, dentro do livro de Jó, ele começa a falar sobre ciência. Deus ele começa a questionar Jó e lançar perguntas para ele, coisas do tipo: Jó, você sabe quando é que a cabra montanhesa dá cria? Sabe quanto tempo dura a gravidez dela? Você sabe o que é que um leão come? Você sabe qual é a profundidade da terra? Você sabe até onde vai a onda, até onde ela não pode ir, porque eu estabeleci os decretos eternos. Você sabe o quão alto é os céus. Você sabe como é que a fauna funciona. E Deus vai então dando esses pontos aí, esses questionamentos, para mostrar que o que Jó estava ali discutindo era muito além do que ele poderia saber. Então, o nosso potencial de produzir tecnologia ele vai sendo direcionado para ser pleno na medida que a gente mergulha ele na sabedoria de fato. A gente pode lançar um questionamento diante desse capítulo 28 de Jó, de uma forma muito breve, perguntando: caramba, será que necessariamente tecnologia é sinônimo de sabedoria? Será que necessariamente porque a gente pode fazer algo através de técnica, será que porque a gente pode fazer algo através de ciência, a gente deve fazer isso? Então a gente tem um caminho a ser percorrido, onde a gente pode, em termos de cosmovisão cristã, a gente pode discutir sobre estrutura e sobre direcionamento, a gente pode discutir sobre possibilidades, sobre dever a respeito da tecnologia. Então, a minha fala hoje vai ser basicamente sobre visões
erradas sobre tecnologia, sobre visões certas a respeito da tecnologia. Eu queria discutir 3 abordagens erradas que nós vemos acontecendo no nosso meio cristão, no mundo, na cultura, que podem acontecer e como a gente pode ser equilibrado, de fato, diante dessas abordagens. De fato, de que vale a tecnologia que é capaz de ir às regiões mais distantes da Terra, fazer os sistemas de mineração mais complexos possíveis, mas se falta, de fato, sabedoria por exemplo, um sistema como esse é capaz de gerar pobreza a longo prazo, que é basicamente o que acontece no continente africano hoje. O continente africano foi, por exemplo, explorado pela tecnologia mais eficaz durante, enfim, períodos de colonização e tudo mais. Mas hoje a gente vê que o resultado disso é um continente que é completamente abatido pela pobreza, completamente abatido pela corrupção. Então a gente vê que a tecnologia ela é uma faca de 2 gumes. A tecnologia, a forma da gente produzir, enfim, moldar a criação de Deus, ela é uma faca de 2 gumes. Ela está sujeita aos grandes potenciais da ciência, ela está sujeita às grandes potencialidades que a criação de Deus tem, mas ela também está sujeita ao pecado humano. Então, nisso a gente precisa caminhar uma linha muito tênue, uma linha de muito equilíbrio, sem ser sensacionalista com os potenciais da tecnologia, mas também sem ser leniente, sem ser inocente com os pressupostos que ela carrega por trás. Então, a primeira coisa que eu queria conversar aqui com vocês hoje é que nós precisamos de tecnologia. Nós precisamos de ciência, nós precisamos moldar o mundo à nossa volta. E a tecnologia é, de fato, um chamado de Deus para a humanidade. Eu queria discutir um pouco com vocês a respeito de Gênesis. Queria discutir um pouco com vocês a respeito do princípio de todas as coisas. Nós lemos em Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando Deus, enfim, vai criar todas as coisas, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio da criação, e aqui a gente pode encarar o texto de Gênesis de formas distintas, existem, enfim, discussões teológicas a fundo, onde algumas pessoas se limitam a encontrar em Gênesis verdades teológicas, outro grupo se limita a encontrar em Gênesis verdades teológicas e literárias, e outro grupo ainda consegue captar em Gênesis verdades teológicas, literárias e históricas. Independentemente disso, nós vemos aqui que Deus ele criou do nada o mundo. Deus criou da forma como a filosofia chama ex nihilo, e ele, na medida que ele vai criando todas as coisas, ele vai dando forma. A terra era inicialmente sem forma e vazia, e tinha as trevas do abismo, e ele vai, então, nos dias da criação, nos períodos de criação, gerando luz, vai gerando vida, vai gerando, enfim, todo um sistema de harmonia ali. E a gente vê como hoje, através das lentes da ciência, nós podemos ver a precisão disso tudo. Nós conseguimos ver o quanto que a gravidade dentro daqui da Terra, ela tem a sua medida perfeita para existir vida, para existir a possibilidade, enfim, de estados sólidos, da água ser sólida, enfim, da gente encontrar materiais sólidos. A gente vê como tudo é ajustado finamente dentro do processo de criação. Entretanto, passou por um processo. Foi necessário caminhar trilhas processuais para que a gente chegue, de fato, ao mundo como ele é hoje. Só que Deus, ele não é um Deus deísta, um Deus onde ele simplesmente cria um mundo, dá corda e deixa o mundo andar nos seus próprios termos, mas ele é um Deus que se relaciona com o mundo, especialmente através da humanidade. Então ele vai criar ali a humanidade, a sua imagem, a sua semelhança, e vai dar a eles um chamado, que dentro da teologia a gente chama de mandato cultural, que é um termo que fala sobre o nosso dever de cuidar, de gerir, de fazer ciência, de fazer tecnologia aqui na Terra. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. E ele deu, então, em Gênesis capítulo 1, verso 28, o chamado de encher e subjugar a terra. Então a gente vê a linguagem
que Deus estabelece aqui, que o narrador de Gênesis estabelece aqui, toda a terra não era o Éden. A terra inteira não era o jardim do Éden. A terra precisava ser como o jardim do Éden. Deus estabeleceu ali, naquele pedaço de terra específico, o seu home office, digamos assim. Tem alguns teólogos que falam que o jardim do Éden era como o home office de Deus, onde ele estava ali no seu processo de trabalho junto com a humanidade. Ele colocou ali a sua habitação. Se a gente for analisar a linguagem descritiva do Éden, a gente vai ver que é uma linguagem que, para o antigo Oriente Próximo, era uma linguagem estabelecida para descrever a morada dos deuses. Então, existe ali uma linguagem de morada de Deus, de fato. E a gente vai ver que a ideia de Deus é que todo o planeta seja daquela forma. Todo o planeta tenha paz daquela forma. Todo o planeta seja, de fato, um lugar onde o florescimento da espécie humana seja possível. Isso daí só era possível através do trabalho, só era possível através de uma humanidade que cultive o jardim, só era possível através de uma humanidade que cuide do jardim e que vá nas particularidades do mundo e faça com que ali seja possível existir vida. Existe uma cena muito, muito interessante ali na narrativa de Gênesis, que é de fato quando Deus estabelece que Adão deveria dar nome aos animais. De fato, se a gente levar historicamente a sério o texto de Éden, nós vamos dizer que Adão era de fato o primeiro biólogo, em um termo geral assim. Porque o texto aqui de Gênesis capítulo 2, verso 19, vai dizer o seguinte: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Isso é uma cena muito interessante, onde Deus faz passar todos os animais selvagens diante dos olhos de Adão, e Adão deveria dar nome a esses animais. Se a gente for analisar literariamente, em formas poéticas, o que significa dar nome? Significa você ser superior, significa você ter domínio sobre aquilo, significa você estabelecer de fato a identidade daquilo, porque você é superior. Isso casa com a nossa narrativa de Gênesis, onde o homem ele foi colocado na criação para ser aquele que vai gerir a criação como sendo imagem de Deus aqui, como sendo representante de Deus. Então, na medida que esses animais passam diante de Adão, ele tem um domínio sobre aqueles animais e ele dá a sua identidade. Por outro lado, se a gente for analisar não literariamente, mas se a gente for analisar funcionalmente, especialmente dado como é que a linguagem primitiva funcionava, a gente vai ver que Adão estava de fato fazendo ciência ali, no processo de dar nome àqueles animais. Não sei quantos aqui se lembram das aulas de taxonomia do ensino médio, do ensino fundamental 2, onde a gente vai ali estudar como é que os animais se classificam em reino, o famoso reficolofages, né? o reino, filo, classe, e por aí vai até a gente chegar até as espécies. E, de fato, isso não é uma particularidade da ciência moderna. Isso a gente vê, o reficolofages, ele é um fenômeno que se repete nas linguagens primitivas. Se a gente for pegar, por exemplo, como é que se diz pássaro em hebraico, por exemplo, a gente vai ver que a mesma raiz para pássaro, da palavra pássaro, é a raiz de buzina, é a raiz de barulho, é a raiz de sirene. Veja só que coisa interessante. O que define o pássaro é o nome dele. O que define um objeto era o nome que esse objeto teria ali, então, para a linguagem primitiva, para talvez o hebraico que era falado ali na época da escrita de Gênesis. Então, veja, Adão estava classificando os animais através das suas características. Um pássaro faz barulho, um pássaro faz barulho de uma sirene. Então, esse o nome dele vai parecer com isso. Esse animal aqui, ele voa. Esse animal aqui, ele rasteja. Esse animal aqui dá leite. Esse animal faz tal coisa. No processo de dar nome, de descrever as características desses animais, a gente está saindo de um processo de caos e entrando num processo de ordem. A gente está saindo de um processo de desconhecimento, de ignorância, e a gente está entrando num processo de, então, a gente ter mais bases para lidar com a criação de Deus. Então, se a gente vê aqui esse animal e a gente consegue trair uma característica dele, descobrir algo que é pontual sobre a sua anatomia, sobre a sua funcionalidade, e a gente classifica ele dessa forma, nós estamos, então, fazendo ciência, nós estamos fazendo tecnologia, a gente está entrando, de fato,
em uma possibilidade de entender melhor ali o mundo à nossa volta, e isso desde o Éden é uma realidade. Então você veja, dentro da cosmovisão cristã, quando a gente vai analisar o segmento do cânon das Escrituras, a gente divide, enfim, a história em alguns pontos. A gente fala sobre a queda, sobre a criação, a gente fala sobre a queda, a gente fala sobre a redenção, a gente fala, entre a queda e a redenção, sobre os processos pactuais, sobre os processos de aliança, sobre a antiga aliança, sobre o chamado de Israel, sobre a nova aliança em Cristo, sobre o chamado da igreja. E a gente vê então que muita coisa muda ali no processo da queda. Muita coisa muda quando o pecado entra no mundo, quando a maldição entra no mundo, quando a morte entra. Entretanto, uma coisa que era perene, que existia antes do pecado, que não mudou, é a necessidade da gente classificar o mundo, da gente entender o mundo, é a necessidade da gente, de fato, fazer ciência, da gente fazer tecnologia. Já era uma necessidade de Adão. Adão já precisava fazer isso para ele garantir a sobrevivência da sua família, do seu clã e por aí vai. A humanidade primitiva precisava disso. A gente tem essa grande realidade. A tecnologia é um chamado de Deus para a humanidade. A tecnologia é uma necessidade. Se você for ver a palavra em hebraico para trabalho, essa palavra é avodá. E avodá também pode ser utilizado para prestar culto. Então você vê que o trabalho era visto também como uma forma de cultuar a Deus. O trabalho era visto também como uma forma de atribuir honra, louvor a Deus. Mas também era com a mão na terra, também era com a cabeça em pleno funcionamento. Então é uma coisa que a gente precisa romper de fato. O trabalho, a tecnologia, a ciência não são frutos do pecado, não são frutos da queda, mas elas são formas que a gente vai atribuir, então, louvor a Deus, é a forma como a gente vai, de fato, cumprir o nosso chamado para sermos imagem e semelhança de Deus, desenvolvendo as potencialidades da criação. Deus, ele cria esse mundo como um playground a ser desenvolvido, cheio de potencialidades, cheio de segredos, cheio de leis, cheio de decretos, cheio de ciência a ser descoberto. E, de fato, o chamado cultural, o mandato cultural, ele está estabelecido para que a gente venha desenvolver essas necessidades, essas peculiaridades, essas potencialidades da criação. E isso vem desde antes do pecado, é algo que a gente precisa ter firmemente em mente. Entretanto, depois da queda, a tecnologia, o conhecimento, a ciência, que se firmavam como essas grandes formas da gente estabelecer a prosperidade da raça humana, a prosperidade da civilização humana, ela torna-se, de fato, uma faca de dois gumes. E dentro dessa tecnologia existem perigos que se revelam, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. A gente não pode, de fato, ver a tecnologia somente pelo que ela pode nos dar, somente pelo que ela pode nos acrescentar, somente pelo que ela pode nos fazer ganhar, prosperar enquanto raça humana. Mas, de fato, ela tem alguns perigos, algumas coisas que vão mitigar a nossa própria, digamos assim, a nossa própria humanidade, a nossa própria dignidade enquanto seres humanos. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico, a gente pode chegar a algumas conclusões. Antes da queda, existia necessidade da tecnologia. Após a queda, a tecnologia continuou sendo abençoada. Se a gente for analisar o processo genealógico ali, que Gênesis capítulo 4, 5, estabelece, a gente vai ver que a descendência de Caim era a descendência que trabalhava o cobre, era a descendência que fazia instrumentos, era a descendência que fazia urbanismo, que criava cidades. A tecnologia continuou prosperando ali depois da queda. Entretanto, ela também foi redirecionada para maus usos. A cidade que Caim funda, ela não vai ser primariamente um lugar de prosperidade nem de habitação, mas ela vai ser um lugar de fuga, porque Caim era procurado ali na terra por ser o primeiro assassino. Então ela vai encontrar ali naquela cidade não somente um lugar de prosperidade, mas ele vai ali encontrar naquela cidade um lugar de fuga, um lugar que não tem um direcionamento apenas positivo, mas tem um posicionamento negativo em si. A gente vai ver Lameque, ele usando ferramentas não para construir, mas ele vai usar ferramentas para assassinar, e por aí vai. A tecnologia ela continuou sendo desenvolvida, mas ela também foi usada para maus usos. Terceiro ponto, uma postura contrária ao mandato à tecnologia é uma rejeição ao mandato cultural. Ela é, de fato, um chamado
de Deus para a humanidade. E a gente não pode renegar ela. Existem algumas formas que a gente pode, enfim, encarar a tecnologia. Uma delas é uma completa rejeição a ela. Se a gente for analisar a rejeição à tecnologia de uma forma filosófica, de uma forma racional, não faz sentido porque a gente não consegue fugir da tecnologia. Ok, eu não vou mais usar celular, mas eu vou utilizar outra forma de tecnologia, mas eu vou utilizar outra forma de conhecimento aqui. Então a gente não consegue fugir dela, a gente vai estar sempre preso para ela, sempre preso a ela. Entretanto, entrando aqui no nosso segundo ponto, nós não podemos ser escravos da tecnologia. Não podemos ser escravos dela para a gente definir problemas não técnicos da nossa vida. Eu queria discutir um pouquinho sobre isso com vocês, sobre problemas técnicos e problemas não técnicos que a tecnologia pode ou não resolver. Existem várias formas de idolatria, digamos assim, idolatrias teóricas dentro da filosofia. Uma delas é a idolatria teórica que a gente chama de tecnicismo. Tecnicismo é a idolatria da técnica. É a gente imaginar que todos os problemas da raça humana, todos os problemas da civilização, todos os problemas que, inclusive, não dizem respeito à humanidade, eles podem ser resolvidos através da tecnologia. Eles podem ser resolvidos através de cálculos e de visões analíticas sobre o mundo. Eu queria introduzir esse tópico falando sobre um episódio de uma série que eu gosto muito, que é How I Met Your Mother, essa série. Não sei quem aqui já assistiu How I Met Your Mother. Já viu? Já viram? Quem aqui já viu Friends? Parece com Friends, só que é bem melhor que Friends. How I Met Your Mother. É heresia, né? Pesado. Mas, enfim, tem esse episódio de How I Met Your Mother, que a série basicamente conta a história de como um pai conheceu a mãe. É um pai que senta e ele vai falar, crianças, eu vou contar aqui a história para vocês de como foi que conheci a mãe de vocês. E ele volta 20 anos, 30 anos no tempo e começa a contar essa história. E aí são 10 temporadas, correu 10 anos de série, mas aí ele vai contando essa história. E aí, na primeira temporada, no episódio 7, se eu não me engano, episódio 8, tem, enfim, esse episódio que se chama Matchmaker, que é, enfim, formador de casais, se a gente for fazer uma tradução livre. Nesse episódio, Ted, que é o personagem principal, ele descobre um aplicativo de relacionamentos que está bombando ali na cidade de Nova York. E aí ele vai na sede, e é um negócio tão 2005 que ele não é nem no celular, é lanterninha o celular dele. Ele se dirige ali de metrô à sede dessa empresa e ele vai entrar em uma reunião ali com a dona da empresa para discutirem qual é o par perfeito de Ted. Então ele vai fazer ali o seu cadastro, ele vai fazer ali, dizer o que ele gosta, dizer o que ele não gosta, falar sobre si. E aí, dentro daquele momento, ele já está bem desesperado. Porque ele já vem solteiro fazia um tempo e ele não consegue então imaginar, caramba, será que tem esperança para mim? E aí a mulher, a dona ali da empresa, ela vai reforçar a fé de Ted, dizendo o seguinte: todos os problemas da raça humana, qualquer problema pode ser reduzido a números. Qualquer problema pode ser reduzido a uns e zeros, ela vai dizer, fazendo referência ao código binário, que é o que faz todo o sistema tecnológico rodar, números, enfim, binários, base 2 e tal, ali uns e zeros. Mas ela vai dizer isso, vai assegurar para Ted que aquele problema dele, aquele problema de relacionamento dele, aquele problema de compatibilidade entre dois seres humanos, problema de formação de uma família, formação de um casal, esse problema poderia ser resolvido com uns e zeros, poderia ser resolvido com números. Essa é a fé do tecnicismo. Essa é a fé de uma grande parte da humanidade hoje. É a fé de que qualquer problema, qualquer situação pode ser quebrada, pode ser resumida, pode ser dividida, reduzida a uns e zeros. Qualquer problema poderia ser visto, então, analiticamente, inclusive questionamentos sobre um casal, sobre a compatibilidade entre dois seres humanos, sobre a formação de uma família. Será mesmo? Será mesmo que qualquer área, qualquer esfera, qualquer problema pode ser reduzido a números e pode ser respondido, qualquer pergunta pode ser respondida com uma fórmula matemática, com, enfim, algo dessa natureza analítica? E aí, para responder essa pergunta, para discutir isso com vocês, eu queria falar um pouco sobre cosmovisão cristã em seus aspectos
ontológicos, que a gente chama. Dentro da filosofia existe uma área chamada ontologia, que é o estudo do ser, das coisas como elas são, da realidade como ela é. E eu pergunto para vocês, de que é feita a realidade? De que é feito o mundo que nós vemos? O mundo que nós vemos, de fato, ele é extremamente complexo em suas esferas de significado. Um teórico holandês chamado Herman Doiverd, ele estruturou, com base na cosmovisão cristã, com base na palavra de Deus, um sistema filosófico para discutir de que é feita a realidade, como é que a gente pode dividir o mundo. E ele disse, então, que qualquer elemento, qualquer objeto, o mundo inteiro, ele pode ser analisado em 15 formas distintas, que ele chamou de esferas de significado. Então, qualquer objeto que a gente pegue, qualquer coisa no mundo, pode ser reduzido e pode ser analisado de 15 formas distintas. Qualquer objeto ele pode ser analisado numericamente, espacialmente, cineticamente, fisicamente, biologicamente, sensitivamente, logicamente, historicamente, linguisticamente, socialmente, economicamente, esteticamente, juridicamente, eticamente e pisticamente. Pístico quer dizer de fé. Então, o mundo, ele tem essas 15 esferas de significado. Esse objeto, esse copo aqui, ele, numericamente, ele é ele, economicamente, ele tem um valor, ele, juridicamente, foi adquirido mediante um tipo de contrato, ele, esteticamente, ele tem uma aparência específica, ele tem um molde específico, ele, biologicamente, ele age de uma determinada forma, ele, fisicamente, tem as suas propriedades, ele, quimicamente, tem as suas propriedades. Então, você veja, o mundo, a realidade que Deus criou, ela é extremamente complexa, ela é extremamente rica em significado. E cada uma dessas 15 esferas de significado tem as suas regras específicas. A gente não consegue pegar uma regra de química e aplicar ela para o mundo da física, puramente sem fazer nenhuma adaptação. A gente não consegue pegar uma regra que funcione juridicamente dentro do direito e a gente aplicar ela à torto e à direito à matemática. O mundo tem, em cada esfera de seu significado, ele tem regras a serem seguidas. Ele tem regramentos próprios. E nenhuma dessas áreas pode ser reduzida a outra. Simplesmente não pode. Simplesmente não pode. Isso acarreta no erro filosófico que a gente chama de reducionismo. O reducionismo é quando a gente tenta reduzir qualquer esfera de significado dessas a alguma outra. Cada uma delas tem os seus regramentos, cada uma delas tem os seus propósitos, cada uma delas age de uma forma distinta, é responsável por uma área distinta da criação como nós vemos. Então vocês vejam, de fato, dois choques acontecendo. A gente pode valorizar cada uma dessas 15 esferas de significado, ou a gente pode solapar elas e dizer, qualquer uma delas pode ser reduzida a números. E, de fato, não é essa a realidade. Nem todas essas 15 esferas de significado podem ser reduzidas a números. A gente não pode pegar um problema estético, um problema de beleza e resolver ele matematicamente. Simplesmente não podemos. A gente não pode pegar uma obra de arte de Monet, pegar uma obra de arte de Da Vinci, elaborar um algoritmo, uma equação matemática e dizer, matematicamente, Monet é mais bonito que Da Vinci. Não dá. Simplesmente não dá. Porque dentro do aspecto de significado estético, não podemos aplicar as normas da matemática. Não casa, simplesmente não funciona. Então, a gente volta mais uma vez ao ponto de que o tecnicismo busca responder com técnica problemas que não são técnicos. Você vê que problemas de beleza não são problemas técnicos. Problemas de amor não são problemas técnicos. Problemas de fé não são problemas técnicos. Problemas jurídicos não são problemas técnicos. Não são problemas que podem ser resolvidos matematicamente. Não podem ser resolvidos dessa forma. Então, voltando para o episódio de How I Met Your Mother, quando a gente pega um problema tão sério, um questionamento tão sério como a compatibilidade de dois casais, nós não podemos pegar as peculiaridades dessa situação e simplesmente reduzir ela à compatibilidade entre duas pessoas. O que faz um casal permanecer 40 anos juntos não é a soma dos seus gostos comuns e a diferença das suas desavenças entre si.
A gente não pode criar um algoritmo, a gente não pode criar uma fórmula matemática que vai somar o quanto que duas pessoas gostam de uma coisa e vai acrescer pontos a isso, e vai tirar pontos sobre o quanto que duas pessoas discordam sobre duas coisas específicas. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Não é esse não é um problema técnico, portanto, a solução para esse problema não é técnica, a solução para esse problema não é matemática. Então, esse é o grande pecado que a gente vê hoje dentro da nossa cultura, é querer responder todas as perguntas da humanidade utilizando metodologias impróprias para isso. A gente quer responder perguntas ambientais, de fato, utilizando a metodologia errada. A gente quer responder perguntas, anseios filosóficos que nós temos, utilizando a metodologia errada. Esse é o problema do tecnicismo. O tecnicismo, ele quer responder perguntas utilizando ferramentas que não foram feitas para isso. De fato, a criação de Deus, o mundo que nós vemos, ele é extremamente rico em significado. Ele é extremamente rico em beleza. Ele é extremamente profundo em suas realidades. E a gente não pode abstrair ele utilizando qualquer metodologia. Mas nós vemos que dentro da ordem que Deus estabeleceu, cada área específica tem os seus regramentos específicos para serem, enfim, desenvolvidos. Então existe um limite para a tecnologia. Ela consegue resolver problemas técnicos, mas ela não consegue englobar, abstrair peculiaridades não técnicas. Por outro lado, a grande tendência das big techs hoje, das grandes empresas de tecnologia, e de fato do ethos da tecnologia, é buscar responder problemas não técnicos utilizando essa metodologia. Eu queria trazer uma citação aqui de um grande teórico, um grande filósofo, um grande autor, hoje no meio cultural, no meio da tecnologia, que é o israelense Yuval Noah Harari. Ele é o autor de Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. É um cara assim, fora da curva, um cara extremamente inteligente, e que ele representa, de fato, o tecnicismo em suas formas mais atuais. Harari diz o seguinte: quando se fala sobre religião ou sobre Deus, se fala sobre autoridade. Qual é a maior fonte de autoridade para a qual você se vira quando você tem um problema na sua vida? Há 1000 anos atrás, você iria à igreja. Hoje, nós esperamos que algoritmos nos deem a resposta. Quem namorar, onde viver, como lidar com um problema econômico. Cada vez mais, a autoridade está indo nas mãos dessas grandes corporações. Hoje, de fato, a gente vive um capitalismo de plataforma, um capitalismo de algoritmo, onde dentro de aplicativos, dentro de plataformas, a gente busca respostas para grandes questões da nossa vida. Onde a gente deve morar, o que é que a gente deve almoçar, como é que a gente deve se portar. E, de fato, a gente tem que ter muita cautela. Será que a gente não está querendo responder problemas não técnicos, utilizando, enfim, técnica? De fato, nem todos os problemas do mundo podem ser reduzidos a números. Nem todos os problemas do mundo podem ser reduzidos a uns e zeros. Nem todos. Existe uma citação de um cara chamado William Cameron. Ele diz o seguinte: nem tudo o que pode ser contado conta. E nem tudo que pode ser contado conta. Ele vai falar isso. Nem tudo que a gente pode contar de fato sobre a nossa realidade a gente pode aferir numericamente. Ele vai falar também o inverso. Nem tudo que conta pode ser contado. As coisas que importam de fato, a gente não consegue aferir numericamente. A gente não consegue medir com números, medir com escalas o quanto que a gente crê em Deus, o quanto que a gente tem fé, o quanto que a gente ama a nossa família, o quanto que a nossa vida é cheia de propósito. Isso conta, mas isso daí não pode ser contado. E a gente precisa ter isso muito em mente quando a gente vai lidar com os grandes problemas da nossa vida. Então, para finalizar esse segundo tópico, nem todos os problemas do mundo podem ser reduzidos a números. Tentar atribuir à tecnologia o encargo para resolver todas as áreas da nossa vida é uma atitude de idolatria. Tentar atribuir para a tecnologia a responsabilidade de resolver todas as áreas da nossa vida é uma atitude de idolatria que a gente deve fugir. Então, terceiro ponto, nós não podemos ser enganados pela tecnologia, porque a tecnologia ela é um produto cultural. E, enquanto produto cultural, ela de fato não é neutro.
ela não é neutra. A tecnologia é um produto cultural que parte de pressupostos sobre o que é o ser humano, sobre qual é o seu propósito, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Além disso, além de ser um propósito cultural que tem pressupostos filosóficos, a tecnologia também é um produto econômico. Um aplicativo é um produto econômico. Um site, uma plataforma, um algoritmo é também um produto econômico que tem finalidades comerciais, que tem finalidades também de lucro. Quem aqui assistiu aquele documentário, O Dilema das Redes, que saiu no Netflix um tempinho atrás? Tem uma frase muito bacana nesse documentário que diz o seguinte: se você usa uma plataforma, se você usa um aplicativo ou algo do tipo, e você não paga, se você usa um produto digital e você não paga, é porque o produto é você. É porque o produto é você. Se você usa algo e você não paga, é porque o produto é você. Então a tecnologia ela não é neutra. Ela tem pressupostos culturais, ela tem pressupostos filosóficos e ela tem motivações econômicas, motivações empresariais, comerciais, que a gente precisa ficar esperto. Como tudo na nossa vida, a gente não pode, de fato, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de sobriedade, a gente precisa de vigilância constante. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês é aplicativos de relacionamento, por exemplo. Hoje em dia, aplicativos de relacionamento, parece que você está comprando ali um livro na Amazon. Eles partiram, de fato, para uma produtização do ser humano muito grande. Hoje em dia, o ser humano é objetificado em aplicativos de relacionamento. E aí você veja, isso parte de um pressuposto do que é um ser humano. Isso parte de um pressuposto do que é um relacionamento. Isso parte de um pressuposto de como é que um casamento deve ser estruturado, como é que uma família deve ser estruturada. Isso não é neutro. Simplesmente não é neutro. Existe, de fato, dentro da teologia, o que a gente chama de o mito da neutralidade. Não existem empreitadas humanas que são neutras. Não existem pontos de vista que partem de lugar nenhum. A gente está sempre pressupondo o que é certo e o que é errado. A gente está sempre pressupondo o que é o ser humano. A gente está sempre pressupondo várias coisas. E quando a gente vê um aplicativo como esse surgindo, a gente vê que ele tem um pressuposto do que é o ser humano, qual é o seu valor. Será que um ser humano pode ser exibido numa vitrine? Será que um ser humano pode ser equiparado a um produto? Será que um relacionamento se forma de fato com base simplesmente no que a gente vê, numa beleza, numa compatibilidade superficial que a gente pode imaginar? Existe um pressuposto nisso. Existe um pressuposto muito claro nisso, que a gente precisa ficar, enfim, esperto. Entretanto, esses pressupostos, eles buscam se ocultar. Eles buscam sair da nossa frente. A gente vê, de fato, que na medida que esses aplicativos se popularizam, o pressuposto deles, ele também se populariza. A forma como esses aplicativos nos ensinam a nos relacionar, a forma como esses aplicativos nos ensinam a viver, acabam nos doutrinando. Eles acabam querendo esconder de nós que, para eles, o relacionamento é algo descartável, que para eles o ser humano é um objeto, que para eles existem X, Y, Z visões de mundo que são certas. Então, na medida que um aplicativo se populariza, a sua visão de mundo se populariza, e na medida que ela se populariza, ela se torna invisível. Isso é muito curioso, porque acaba gerando uma pretensão de norma na medida que a gente se acostuma a lidar com o ser humano de uma determinada forma, na medida que a gente se acostuma a ver um relacionamento de uma forma X, Y e Z. Na medida que isso se populariza, isso se normaliza e a gente acaba absorvendo, enfim, esses produtos culturais. Um segundo ponto, um segundo exemplo que a gente pode levar em consideração aqui, que não é neutro, nem filosoficamente e nem economicamente, é um aplicativo como o YouTube, por exemplo. Não sei quantos de vocês sabem como é que o YouTube faz com que a gente passe muito tempo ali de frente de uma tela. Se eu não me engano, foi em 2011, 2012, mais ou menos, que o YouTube começou a usar um processo, um algoritmo de recomendação de vídeos. E aí, como é que isso funciona em termos bem grosseiros aqui? O YouTube ele pega o seu padrão de consumo, ele compara com o padrão de consumo de usuários parecidos com você, e ele vai fazendo, então, links específicos. Quando esse usuário aqui consumiu o vídeo X, o vídeo Y e o vídeo Z, ele quis consumir mais outros 4 vídeos. Então, o YouTube ele vai calcular a sequência ideal
de vídeos que vai fazer você maximizar o seu tempo de tela. Qual é o propósito disso? Fazer com que você passe mais tempo consumindo anúncios, fazer com que você passe mais tempo diante de uma tela. Não existe uma preocupação com a qualidade do vídeo que você vai assistir. Por isso que os vídeos, de fato, mais acessados, por exemplo, para grávidas, são vídeos contra vacinas. Por isso que vídeos que espalham desinformação, vídeos que espalham, enfim, que espalham boatos, que espalham mentiras. Esses vídeos, por serem mais barulhentos, por serem mais assistidos, eles são vídeos mais recomendados para perfis específicos de pessoas. O YouTube não está preocupado com a qualidade do que você vai assistir. Ele está preocupado com a quantidade do que você vai assistir. Ele calcula, então, essa sequência ideal de vídeos. E aí, bora lá. Você chega lá no YouTube, você quer assistir uma pregação. Aí você coloca lá, pregação 2021, as pregações mais assistidas nesse ano aqui. Muito provavelmente, o YouTube não vai ponderar o quão refinada é a teologia da pregação que ele vai recomendar a você. Ele só vai recomendar o que é mais assistido. E a gente sabe que, enfim, hoje em dia no Brasil existem grandes pregadores que juntam multidões, que juntam massas de pessoas para falar para essas pessoas o que elas querem ouvir, para disseminar o humanismo, para disseminar, enfim, princípios contrários à palavra de Deus. E por aí vai. A gente sabe que isso é uma realidade. Por outro lado, esses vídeos são altamente consumidos, esses vídeos são altamente recomendados, porque o YouTube tem essa proposta, tem essa necessidade, ele está ali recomendando o que as pessoas estão mais assistindo, maximizando o seu tempo de tela. Então, veja, isso parte de um pressuposto do que é saudável, do tempo que é saudável para você passar na frente de um computador, do tempo que é saudável para você passar na frente de uma tela, na frente de um celular. Existe um pressuposto aí. Além disso, existe um viés mercadológico, existe um viés comercial para fazer você assistir o máximo de propaganda possível, para fazer você consumir o máximo de produtos de anunciantes. Então, de fato, o YouTube é uma plataforma incrível, tem muito conteúdo aí, tem muito conhecimento, tem muito para ser agregado, mas ele tem pressupostos. Ele tem propósitos. Ele foi construído com uma perspectiva específica de mundo, com uma perspectiva específica do que é o ser humano, do que é propósito, enfim, por aí vai. A gente precisa ter cautela com esse tipo de coisa. A gente não pode cair no mito da neutralidade, assumir e absorver produtos culturais sem entender para onde é que esse produto está olhando, o que é que esse produto está visando enquanto, enfim, um produto cultural. Em tudo isso existe antropologia pressuposta, em tudo isso existe teleologia pressuposta também. Outro, enfim, exemplo que é muito curioso também é o exemplo do próprio Instagram. O Instagram ele foi criado com um propósito específico, com um pressuposto específico do que pode ou não ser compartilhado, do que convém ou não ser compartilhado. Eu falei outra vez que, antes do Instagram, na época que a gente revelava foto, ninguém, em sã consciência, revelaria uma foto sua e sairia entregando rua afora. Você sair na rua, ó, toma aqui essa foto minha, de porta em porta, por aí. Mas se a gente for pensar, bem friamente, bem grosseiramente, é basicamente isso que a gente faz dentro do Instagram. A gente sai distribuindo fotos nossas nas ruas virtuais, nas ruas da internet e por aí vai. E tudo bem, porque uma grande realidade é que na medida que a gente vai moldando a tecnologia, ela vai moldando a gente de volta. O problema é que esses processos sociológicos, esses processos tecnológicos, eles acontecem fora da nossa percepção. A gente não vê como a gente tem sido moldado pela tecnologia, como o nosso padrão de consumo tem sido moldado, como o nosso padrão, inclusive, de relacionamento tem sido mudado. Isso entra muito nas minúcias do nosso dia a dia. Quem aqui, às vezes, está fisicamente, presencialmente com uma pessoa, aí vai se despedir dela, e aí, ao invés de dar um abraço na pessoa, você fala, ei, valeu, brother, um abraço. Tá vendo? Por quê? Porque a gente manda abraço para a pessoa por mensagem. A gente fala uma mensagem, ei, um abraço. Termina um e-mail, fala abraço. Termina uma mensagem, fala abraços. E isso entra também na nossa forma de se comunicar fisicamente. A gente está aqui dialogando face a face com uma pessoa, aí você vai dar o tchau para a pessoa e fala, ei, valeu, um abraço. Podendo dar um abraço fisicamente na pessoa. Então, a gente é moldado pela mensagem, a gente é moldado pela tecnologia que primeiro nós moldamos.
Então, a gente cria um mundo, a gente cria uma realidade digital, a gente cria uma realidade tecnológica e ela olha de volta para a gente e molda os nossos padrões. E a gente vive, então, nesse mundo de mão dupla, digamos assim, uma via de mão dupla, onde a gente trabalha e a gente é trabalhado, onde a gente atua e a gente é moldado pela tecnologia. E aí eu queria trazer uma citação aqui de um crítico cultural chamado Neil Postman, e ele diz o seguinte: incorporado em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra, para estimar uma coisa em detrimento de outra, para ampliar uma percepção, habilidade ou atitude de forma mais intensa do que outra. As novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos interesses, as coisas sobre as quais nós pensamos, alteram o caráter dos nossos símbolos, as coisas com as quais pensamos, e alteram a natureza da comunidade, a arena na qual as ideias se desenvolvem. Então, na medida que eu, Gabriel Medeiros, desenvolvo uma tecnologia e coloco nessa tecnologia a minha cosmovisão, a minha forma como o mundo deve ser visto, a minha forma de certo e errado, e eu coloco esses meus valores dentro da minha tecnologia, e essa tecnologia se difunde, de fato, na medida que essa tecnologia é acessada, um pedaço de mim está sendo acessado. Na medida que a gente assume, que a gente acessa a internet, um aplicativo, uma plataforma, enfim, qualquer coisa, um pedaço dos desenvolvedores está sendo acessado também. Um pedaço dos valores dos desenvolvedores estão sendo acessados, estão sendo também responsáveis por moldar, como a gente leu aqui nessa citação, em primeiro lugar, os nossos interesses, as coisas sobre as quais pensamos, os nossos símbolos, as coisas com as quais pensamos, e a nossa comunidade, a arena na qual as ideias se desenvolvem. A tecnologia, ela faz isso, ela é capaz de fazer isso, mudar esses interesses, mudar essas grandes áreas da nossa realidade. E é o que eu queria entrar na nossa conclusão, falando sobre o nosso papel diante disso, sobre o nosso chamado para sermos também vigilantes diante de tudo isso. A gente viu aqui dentro dessa palestra que a gente não pode, em primeiro lugar, rejeitar a tecnologia. Nós não podemos assumir que a tecnologia ela é ruim e a gente parar no tempo, porque a gente vai estar sempre limitado por ela. Se a gente não andar de carro, a gente vai andar de carroça. Se a gente não andar de carroça, a gente vai andar de alguma forma. Então, assim, não temos como fugir dela. Então, rejeitar a tecnologia é uma atitude irracional, digamos assim. Por outro lado, nós não podemos ser escravos da tecnologia e cair na narrativa, na metanarrativa do tecnicismo, onde a gente acha que todos os problemas da nossa vida podem ser resolvidos com números, podem ser resolvidos com algoritmos, podem ser resolvidos com fórmulas matemáticas. Também nós não podemos ignorar que a tecnologia ela é um produto cultural e, enquanto produto cultural, ela é enviesada por cosmovisão, ela tem uma cosmovisão pressuposta. Nós não podemos cair em nenhuma dessas armadilhas. Nosso papel é um papel de vigilância. Eu queria trazer aqui o Romanos capítulo 12, novamente, onde Paulo vai nos exortar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, Paulo nos exorta a não ser moldados pelos pressupostos desse mundo, não sermos moldados pelo padrão de comportamento desse mundo, mas experimentar em Deus uma renovação da nossa mente. E para a gente aplicar isso de forma mais profunda na nossa vida, a gente precisa entender como é que a Bíblia nos descreve. Se a gente for na filosofia, nós vamos ver grandes descrições do que é o ser humano. Aristóteles ele dizia que o ser humano era um animal político. Se a gente for ler Descartes, ele falava que o ser humano é um animal racional. Penso porque existo. E a gente vai ver essas grandes descrições ao longo da história da filosofia. Outros descrevem que a identidade da humanidade está no que ela sente. Dentro da cosmovisão cristã, dentro da palavra de Deus, nós vemos que nós somos o que nós adoramos. Nós somos animais religiosos, digamos assim. Nós somos moldados pelo que a gente coloca como o grande norte da nossa vida. E nisso a gente pode colocar Deus, nisso a gente pode colocar o nosso trabalho, nisso a gente pode colocar uma determinada perspectiva de vida. Nós somos
seres adoradores por excelência, e nós fazemos convergir todas as áreas da nossa vida a um foco específico. Seja esse foco cristocêntrico, seja esse foco idólatra. Dentro da palavra de Deus, nós lemos isso. Então, veja só. O usuário de uma tecnologia, ele é a imagem de Deus, ele é racional, ele tem todos os atributos ali que Deus coloca no ser humano através da sua imagem, através da imago Dei. Entretanto, ele, na sua natureza, ele é um ser adorador. Só que ele é um ser adorador caído. Ele é manchado pelo pecado. Ele é manchado pela grande doença do mundo, que é de fato a rebeldia contra Deus, que é de fato todas essas grandes coisas que a gente vê acontecendo nas Escrituras. A troca da glória de Deus pela natureza criada. Então, o ser humano, ele é a imagem de Deus, ele é um ser adorador, mas ele é caído pelo pecado. A gente precisa ter um olho muito aberto, gente, para buscarmos identificar quando uma tecnologia ela está lucrando em cima do gatilho que o pecado estabelece na nossa vida, em cima de gatilhos pecaminosos. Quando, de fato, um jogo, um joguinho de celular, ele utiliza gatilhos de vício, gatilhos de entretenimento, gatilhos que ressoam, que vão falar com o nosso íntimo pecaminoso. Quando a gente vê, plataformas de entretenimento que também usam esses tipos de gatilho, a gente precisa ter um olho muito aberto. A gente precisa ficar esperto para saber identificar quando uma tecnologia, quando um produto cultural, ele não está buscando, digamos assim, redimir a parte caída do ser humano, mas ele está buscando lucrar em cima dela. Quando uma tecnologia não está buscando ensinar, mas ela está buscando desinformar. Quando a tecnologia ela não está buscando curar, mas ela está buscando, de fato, explorar um gatilho de vício que já existe. Isso é algo que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. A gente precisa ter um filtro muito claro quando a gente está sendo explorado ou quando a gente está sendo curado pela tecnologia. Nós precisamos de, por exemplo, tecnologia de comunicação que não gere ansiedade. É uma coisa muito, muito real, é que as pessoas que são mais viciadas em redes sociais, normalmente são as pessoas mais solitárias. Uma coisa que acontece quando você passa 1, 2, 3 horas ali no Instagram ou no Facebook ou qualquer outra rede social, é que você sai ali do seu período de uso se sentindo mais solitário do que quando você entrou. Só que você, curiosamente, passou 3 horas vendo, interagindo, engajando com pessoas. Vendo a vida das pessoas, o que elas estão fazendo, compartilhando, interagindo com elas. Entretanto, você sai dali se sentindo mais solitário. Você sai dali se sentindo mais sozinho. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nós precisamos de tecnologia de comunicação que não gere esse tipo de solidão, que não explore esse tipo de gatilho de solidão, melhor dizendo, na gente. Tecnologia bancária que evite fraudes, tecnologia educacional que de fato gere virtudes e não somente despeje conhecimento, tecnologia de entretenimento que não use gatilhos de vício e por aí vai. É disso que nós precisamos. E a gente precisa, enquanto cristãos, nesse momento, estar cada vez mais alertas a esse tipo de coisa. Hoje, de tarde, eu vi uma frase de um teólogo chamado Mike Bickle. É um grande ministro de oração, é o líder ali da Casa Internacional de Oração no Kansas City. É uma casa de oração que funciona com oração 24/7, um cara incrível. Ele falou que dentro da história da humanidade não existiu momento mais perigoso para você dançar ao som dos aplausos dos homens. Dentro da história da humanidade nunca existiu um tempo mais perigoso para você agir, dançar, formar a sua vida baseado nos aplausos da humanidade. E hoje a gente vê que cada um de nós recebemos aplausos. Cada um de nós temos uma plataforma, uma rede social, uma página dedicada à nossa pessoa, onde as pessoas aplaudem, onde as pessoas nos encorajam, onde as pessoas nos elogiam. E, como a gente falou aqui, a gente molda a tecnologia, mas ela nos molda de volta. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é engajando dentro da rede social, dentro de um Instagram da vida, que o que se discute lá dentro não molde quem nós somos. Que a última trend, a última notícia, a última tendência não venha a moldar quem nós somos. De fato, que a gente não venha a dançar ao som da música desse mundo.
mas que a gente venha fazer como Paulo nos encoraja. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Nós venhamos a entregar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós venhamos a renovar o nosso entendimento. Nós venhamos a lutar contra o molde desse mundo. Que a gente venha lutar contra o espírito dessa era que vem soprar ventos de individualismo, que vem soprar ventos de humanismo sobre a igreja. Que a gente esteja sempre firme em relação a essas coisas, porque isso é muito sério e nunca foi tão sério. A luta pela nossa cosmovisão, a luta pelas nossas afeições, a luta, de fato, pela nossa fé. Nunca foi tão sério essa batalha que a gente está vivendo. Então, eu queria orar com vocês nesse momento, entregando a Deus o que a gente aprendeu hoje, de fato, pedindo que o Senhor Deus venha guardar a nossa mente. Pai Santo, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor porque Tu és bom, Senhor. Porque, de fato, Tu nos criaste, porque, de fato, antes de virmos ao mundo, Tu já nos desse um nome, Senhor, Tu já escrevesse a nossa história, Tu já nos amasse, ó Deus, nós Te louvamos por isso, nós Te louvamos porque Tu és bom, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu nos desse o Seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, porque Tu perdoaste o nosso pecado, Senhor, porque Tu nos aceita hoje na Sua família e Tu nos chama de filhos. Como diz a palavra, Tu coloca sobre a nossa vida um espírito de adoção, pelo qual nós podemos nos dirigir ao Senhor como Pai. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Queremos, nesse momento em especial, orar pelos nossos corações, orar pela nossa mente, orar pelo nosso entendimento, Senhor. Que nós venhamos a ser guardados do padrão desse mundo, Senhor. Que nós venhamos a ser guardados do espírito dessa era. Que nós venhamos a ser guardados, ó Pai, nessa batalha que tem acontecido. Essa batalha que tem sido travada pela nossa cosmovisão, pelos nossos ideais, pelos nossos valores, pela nossa fé, Senhor. Que nós não venhamos a depositar nossa esperança na tecnologia, que nós não venhamos a render as áreas da nossa vida, Senhor Deus, a um algoritmo, a uma plataforma, a um aplicativo, ó Pai, mas que tudo nós venhamos a submeter ao Seu crivo, que nós venhamos a utilizar de fato, ó Deus, a tecnologia dentro dos limites criacionais, dentro do propósito que o Senhor estabeleceu, Senhor, para que nós venhamos a prosperar, Pai, enquanto imagem e semelhança Sua, enquanto representantes Teus aqui nessa terra, desenvolvendo as potencialidades desse mundo, Pai, nos engajando na Sua missão, ó Deus, de reconciliar contigo o mundo e de restaurar todas as coisas até que Jesus venha. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe a nossa noite, pedindo que cada tópico que foi discutido aqui hoje, Pai, desça, Deus, da nossa mente para o nosso coração e venha nos moldar, que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos sóbrios, ó Pai, que nós estejamos sempre alertas. E nós oramos por todas essas coisas no nome de Jesus.